Fala galera, Dr. Macabro aqui com vocês, ou Neto, como vocês preferirem, me chamem do que quiser. E hoje eu trago aí para vocês 3 cartas psicografadas de vítimas de assassinato. Vamos fazer igual o Jack o Estripador, vamos começar do começo, depois vamos pro fim aí em partes. Pessoal, o que eu quero que vocês entendam é que eu trago 3 cartas de vítimas de assassinato que psicografaram depois que morreram. E essas cartas, cada uma tem a sua peculiaridade. Primeira carta, os céticos que não acreditam na psicografia ou no espiritismo vão adorar, vão indagar, mas ela não falou no tal corpo. A segunda carta, ela interfere no julgamento dos réus. E a terceira carta, pessoal, ela é impressionante. Uma história que há muito eu leio esse tipo de carta psicografada e ela me impressionou bastante. Vocês vão ver porquê no final. A gente vai começar com a cartinha da Fernanda Lages. A Fernanda Lages era lá de Teresina, Piauí, e foi assassinada quando tinha 19 anos. Isso tem cerca de 10 anos, 9. Eu não vou precisar para vocês. O que eu posso falar para vocês é que ela tinha 19 anos e a investigação dela foi uma baderna feita pela polícia. Eles acharam ela jogada no chão, numa construção, como se ela tivesse acidentado na queda, e a polícia fez bagunça de capa. Depois veio a Polícia Federal para investigar o crime, fez bagunça de lá. O Ministério Público Estadual disse que ela era um homicídio, a Polícia Federal disse que era um suicídio, virou uma bagunça danada. Até hoje não se sabe exatamente o que aconteceu com ela. O que se tem, o que a família tem, pelo que conhecia dela e pela forma mesmo que as coisas aconteceram, porque ela estava numa construção abandonada, sei lá, sabe-se fazendo o quê. Ela não tinha ido para lá suicidar, segundo a família. Ela tinha ido encontrar com alguém e alguém empurrou ela dessa construção e ela morreu lá embaixo. Então a família tem com eles que isso não foi um suicídio, que foi um assassinato, e eles têm um suspeito, só que eles não falam quem que é. Bagunça pra lá, bagunça pra cá, nunca pegaram o assassinato, nunca pegaram quem assassinou essa garota, exatamente. E ela mandou uma carta psicografada. A gente vai ler ela aí agora pra vocês. Uma carta psicografada da Fernanda Lages, 19 anos, Teresina, psicografada pelo Centro Espírita lá de Teresina. Vamos lá. Só vamos começar a leitura da carta da Fernanda aí. Meu pai, minha mãe, que Deus os abençoe neste momento onde a saudade nos invade, trazendo tormentos que sentimos desde a minha partida. O pior, minha mãe, já passou. As mãos de Deus me acolheram e por isso posso dizer que reergo-me após lutas vividas nesses últimos dias. Estou me libertando de tudo que aconteceu. Estou me tranquilizando com as suas preces que sempre me acompanharam por este caminho que trilho hoje. Deus, minha mãe, é Pai, é misericórdia, e por isso não devemos perder as esperanças que depois de tudo que aconteceu, eu vou voltar a ser feliz novamente. O momento é de esquecer o que passou, olhar para frente e pensar positivo, e não se deixar escravizar pelo que foi noticiado. Bom, pessoal, nesse parágrafo aí, esse primeiro parágrafo dela, ela está dando a entender que ela não aceitou muito bem o desencarne dela, principalmente quando foi e na hora que foi, né, que está sendo trabalhado com ela, que cada dia que passa ela está aceitando melhor e entendendo que o que aconteceu com ela provavelmente que não foi fácil, que era os planos de Deus, cada um tem a sua hora, porém ela não aceitou. Isso está sendo trabalhado aí com ela, e ela fala que o pior já passou, que é um momento de sofrimento, de não aceitação. É quando o espírito começa a evoluir, né? Vamos seguir aí para frente. Continuando, mãe, já sofri as dores, já passaram, as feridas estão quase cicatrizadas e devo muito à senhora que sempre esteve comigo neste mundo, seja em sonhos, seja em pensamentos. Perdi por tudo mais sagrado que eu pudesse enviar uma carta, porque sei o quanto vai ser triste, mas esse Natal e Ano Novo, porque são as festas que a senhora mais estima. Esse ano que se aproxima vai ser tudo diferente, você vai ver. Ela está dando aí uma esperança para a mãe, já é um parágrafo já onde ela manda diretamente para a mãe dela, falando para a mãe dela ficar tranquila, que apesar do sofrimento que eles tiveram, o próximo ano vai ser mais tranquilo. O tempo tende a amenizar a dor da perda,
perder um filho nunca é fácil, né? É muito complicado. E ela está falando que não em relação às dores que ela está sentindo, mas às dores que ela provavelmente sabe que a mãe está passando, porque perdeu uma filha. Ela está tranquilizando a mãe em relação ao futuro. Vamos prosseguir aí com a carta, pessoal. Mãe, obrigado por tudo que a senhora me ofereceu. Pai, sei que te devo muito, tudo que me deu. Eu quero ser feliz juntamente com vocês. A vida não acaba e sim continua, e neste momento estou nas mãos de Deus. Mãe, nunca deixei de analisar os seus conselhos e me perdoe se não segui à risca tudo aquilo que a senhora procurou me dizer e ensinar. O meu quarto é o lugar preferido ao retornar à minha casa, e lá me declino na minha cama e ponho a pensar, reviver tudo o que vivi, os momentos de felicidade, quando nós programávamos viagens. Mais um parágrafo aí, pessoal, muito direcionado ao pai e à mãe, agradecendo-os e reafirmando o conceito da doutrina espírita, de que a família não é feita aqui, é feita lá, e vem para cá, né? E que não a morte não é o fim, não é a perca de convivência com as pessoas aí que você ama. E ela já está falando que ela já tem autorização para estar visitando o pai e a mãe, a casa dela, e que o lugar preferido dela ali é o quarto, né? Onde ela começa a pensar em tudo que ela viveu. Realmente você percebe por esse parágrafo que a aceitação da morte dela, por ela não está sendo muito fácil, que ela ainda pensa muito nos momentos que ela viveu em vida. Vamos continuar aí, galera. Bom, pessoal, continuando aí. Mãe, pai, a justiça de Deus através de suas leis alcança a todos os seus filhos, e ninguém escapa ao resgate que temos que realizar nessa vida e nas outras. Estou daquele jeito que a senhora não gostava muito, ou seja, sonolenta pelas vibrações que recebo neste momento, e também não troco o dia pela noite. Aqui as coisas são mais certinhas, a disciplina está acima de tudo para que tenhamos o merecimento de poder escrever, falar com vocês em sonho. Pai, os seus esforços não foram em vão. Para isso, mostra o teu amor, o teu carinho. Gente, nesse parágrafo ela está dando toques na mãe dela indiretamente, que ela vem falando com ela em sonho, que ela vem visitando a mãe em sonho. E o mais principal, a primeira linha, ela fala de uma justiça divina. Ela está falando entre linhas que, pela bagunça que aconteceu, a polícia falou que era suicídio, depois falou que era assassinato, e nunca pegaram esse assassino, e desconfio que até hoje não pegaram ele, que é para o pai e a mãe acalmar o coração deles, que independente se a justiça divina, se a justiça terrena falhar, a divina não falha, que não tem como você escapar, Deus sabe de tudo. Então, que independente do que aconteça aí para frente, se pegarem um assassino, se não pegarem, é os planos de Deus, e que dos planos de Deus, da justiça divina, ele não vai escapar. Isso é um conforto para eles ali. Vamos continuar. Pessoal, essa é uma linha importantíssima que eu quero dar ênfase para ela. Está escrito o seguinte: nesta carta eu não posso retratar tudo o que aconteceu porque não é esta a finalidade, e sim falar de coisas positivas, mas um dia tudo será esclarecido para que nos tranquilizemos após dias tempestuosos que vivemos. Vamos dar ênfase a essa linha que ela escreveu aí para o pai e para a mãe dela. Ela está falando sobre o ocorrido, sobre o dia que deu o desencarne dela, o desenlace. E o que ela está dizendo ali? Que nessa carta não é a hora dela estar falando o que aconteceu, quem fez o que fez com ela lá. Por que, gente? Todo mundo indaga isso. Seria muito fácil ela escrever uma linha: olha, mãe, fulano de tal fez isso comigo. Ela estaria interferindo diretamente nos planos de Deus. Por quê? Uma vida, gente, não é apenas uma vida. A vida desse assassino está interligada com várias outras. As atitudes dele estão interligadas com vários outros acontecimentos. Os planos de Deus são minuciosos e eles não têm autorização para estar interferindo diretamente nesses planos. Eles podem ajudar os espíritos a guiarem as pessoas pelos caminhos certos. Você tem a opção de escolher caminho A e caminho B. Eles podem te ajudar a escolher o caminho A. Agora, a partir do momento que você escolhe o A ou o B, as consequências você tem que assumir. Eles não são lixeiros que recolhem o lixo que você vai deixando para trás. Eles são orientadores. Então, o que ela está fazendo aqui nesta linha? Ela está falando que não é hora. E nunca vai ser hora dela falar o que aconteceu, a não ser que para ela não atrapalhar esses planos de Deus. Deus tem os planos, ele escreve certo por linhas tortas, como diria
o velho ditado, dificilmente eu acho que eu vou morrer sem ver uma carta psicografada entregando um assassino ou entregando os acontecimentos, mesmo porque o que aconteceu ali com ela, provavelmente, muitos detalhes, muita coisa, só ela sabe. E isso acarretaria em mais sofrimento para o pai e para a mãe, arrependimentos e que não mudaria nada. No final das contas, ela já morreu de acordo com os planos de Deus ali. Então, ela não fala quem que é o assassino e o que aconteceu com ela naquele dia. E, como eu disse anteriormente, Deus tem planos minuciosos, uma vida está interligada com várias. Ela fala que posteriormente tudo vai ser esclarecido de uma forma ou de outra. Vamos continuar aí. Agradeço pelas orações, pelos carinhos que recebi e ainda venho recebendo. Eu os amo, adoro, por tudo que vivemos, tenho a certeza que ainda viveremos. Mãe, nada acabou e nunca vai acabar. Nós somos eternos. Isso quer dizer que ainda vamos voltar a sorrir novamente. Minha mãe, a sua bênção, meu pai também. Família querida, muita saudade. Amo a todos vocês e tenho a certeza de que ainda vamos todos ser felizes para sempre. Mãe, quero te ver como era antes. Pai, a vida segue, nós vamos nos encontrar. Reafirmando a doutrina espírita aí, pessoal, de que a vida não acaba com a morte, de que as pessoas não perdem o contato quando morrem, que elas se reencontram, que a família é feita lá e trazida para cá, e não o contrário. Tudo tem uma continuação e elas voltarão a se encontrar aí mais para frente. Em cima da doutrina espírita, muito bem ponderada a carta desta menina. As outras religiões não deixam muito claro o que acontece com a família. Religião evangélica fala que todo mundo dorme até o juízo final. Não é muito específico em relação a como é feita a família. A católica segue mais ou menos a mesma linha de pensamento. Eles não são muito específicos no que acontece posteriormente à morte com as famílias e com as pessoas, com os reencontros. Que é diferente com a doutrina espírita, que fala que a morte é uma continuidade, que as pessoas se reencontram e convivem. Vamos continuar, pessoal. Vamos continuar. Não acabou. Eu estou com vocês no meu coração e para onde eu vou, vocês vão comigo. Como gostaria de voltar no tempo e ser aquela criancinha fazer a primeira comunhão, receber os seus beijos e juntamente com a alegria que vivíamos. Amo com todas as forças da minha alma. Pai, ainda vou coçar a tua cabeça, ainda vou te dar muitos beijos. Que Deus os abençoe, nós vamos ser felizes, vocês vão ver. Feliz Natal, Ano Novo repleto de realizações, o pior já passou. Obrigado, meu Deus. Fernanda Lages. Só mais uma vez aí ela afirmando que não é o fim. Mais uma vez ela falando e realmente deixa bem intrínseco que ela não aceitou ainda muito bem a morte, ela está muito pegada à vida humana. Mais uma vez ela fala que está tendo lembranças quando ela era criancinha, que ela gostaria de voltar a ser uma criança, né? Então assim, você percebe que ela ainda está bem apegada ao meio humano, que isso vai ter que ser trabalhado com ela e isso leva tempo realmente. Mas assim, o pior já passou, como ela mesma está falando, que ela já começa a aceitar o que aconteceu com ela e posteriormente o pai e a mãe vai ser trabalhado isso também, eles vão começar a aceitar que tudo faz parte de um plano maior. Ela se despede, assina e vamos aí para as ponderações finais. Bom, pessoal, eu li a carta aí para vocês notem que a carta tem um teor muito bonito, muito voltado à doutrina espírita, porém ela não fala o que aconteceu naquele dia. Os céticos vão dizer, se isso é dela, se isso é uma carta que veio dela, por que ela não fala o que aconteceu aquele dia? Eu não vou entrar nos méritos desse tipo de questão, nem debater. Falo sempre, quando eu leio cartas psicografadas, que eles são orientados a não mexerem com o nosso ritmo de vida aqui. Algumas vezes, outras vezes não. Exemplo, a nossa segunda carta de hoje é de um caso de assassinato que aconteceu em Uberaba, a terra do Chico Xavier. O seu Juarez, há 22 anos atrás, matou o seu José
Eurípides. A história deles é a seguinte: seu José Eurípides, casado ali com a mulher dele, que a gente não vai revelar o nome, se tem muito tempo, vamos respeitar a viúva, estava traindo o seu José Eurípides com Juarez. Seu José Eurípides pegou ela dentro do carro com o Juarez e foi para cima do Juarez com uma arma. Tiro para lá, tiro para cá. O seu Juarez estava armado também, deu um tiro no seu José Eurípides, que faleceu. Isso há 22 anos atrás. Tanto o Juarez como a mulher dele viraram réus de um processo. Como a justiça brasileira é ótima, maravilhosa e tudo corre perfeitamente bem, porque nós estamos no Brasil, 22 anos depois, os dois foram julgados. O que tem de diferente nessa história, gente? É o seguinte: o seu José Eurípides manda uma carta psicografada para a mulher dele no Centro Espírita de Uberaba e diz o seguinte: eu não vou ler a carta na íntegra porque ela não foi apresentada na íntegra, mas os trechos que foi apresentado ao juiz, ele dizia que ele tinha provocado a morte dele, que ele estava muito nervoso e ele não entendia a situação, que o seu Juarez não tinha culpa de nada, que aquilo tinha sido legítima defesa. O advogado do seu Juarez apresentou esse testemunho lá no dia da audiência. Os réus foram absolvidos, inclusive a mulher dele também. A carta psicografada ajudou na sentença desse pessoal. Ele disse o que aconteceu nessa carta, gente. Foi uma carta de 17 páginas que ele escreveu. Eu não sei se, não tenho certeza, porque a história é bastante confusa, se foi direcionada ao juiz ou se foi direcionada à mulher dele. Eu desconfio que foi ao juiz. Fizeram um exame grafotécnico para saber se a assinatura era dele. A assinatura era dele, ou seja, o juiz aceitou essa carta psicografada como prova. E lógico, não foi só a carta psicografada. Ai, Neto, que juiz bom esse, aceitando esse tipo de coisa. Não foi só, foi todo um aparato técnico. Isso aconteceu há 22 anos atrás. Então, assim, o que acontece ali? Ele juntou A com B e viu que foi legítima defesa. E o seu José Eurípides avançou com a arma para cima do seu Juarez, porque estava sentindo a dor do chifre lá, né? Coitado, é terrível mesmo. Mas o seu Juarez lá meteu fogo nele, pronto, matou o homem. Além de corpo, morto, né? Também, complicado. Mas teve uma atitude já que é muito digna de quem já está aprendendo, de quem já está sendo auxiliado no meio, enfim, chamem como quiser, céu, o que for. Já está sendo auxiliado, mandou essa carta psicografada, auxiliando aí tanto a sua mulher, que diz ele fala na carta que os filhos precisam da mulher, que a mulher tem que cuidar dos filhos, que ela não pode ir para a cadeia, e fala que o erro foi dele. Ele assume o erro, que ele avançou no rapaz. A justiça aceitou, tá os dois livres, essa interferiu em cima do julgamento. Pessoal, essa terceira carta, a história dela é impressionante. Eu confesso para vocês que de todas as cartas que eu já li psicografadas, essa mexeu comigo, essa história mexeu comigo, porque para mim, Neto, especificamente, ela prova que existe alguma coisa depois da vida. E vocês vão saber por que agora. A história é a seguinte: nosso personagem, Galdino, de Recife, acontece esse tipo de coisa, vocês não esquentam não. Nosso personagem Galdino, do Recife, ele saiu da casa da mãe, a Dona Maria. Ele tinha 47 anos, ela, a mãe dela, hoje está com 67, 77, alguma coisa assim, não vamos nos apegar nesses dados aí. E ele saiu da casa dela, ele morava com ela, falando que ia na cidade vizinha, em Canindé. Ele ia sempre nessa cidade vizinha, e depois de Canindé, ele ia para Maranguaçu, numa vaquejada lá. Saiu de casa, despediu da mãe e pé na estrada, pegou frevo. Nunca mais retornou. A mãe, logicamente, começou uma jornada atrás do filho posteriormente a isso. Hospitais, divulgação, etc, etc, etc e tal. Começou a enlouquecer atrás do filho. Nunca achou. Isso foi em 2011, pessoal. Em 2012, o avô paterno
do rapaz, ou seja, o pai do filho dela, que havia desaparecido, que já havia morrido, mandou uma carta psicografada no centro espírita de lá, dizendo o seguinte, que é para ela parar de procurar em hospitais, parar com essa jornada que ela estava fazendo, que ele não estava mais vivo, que ele estava desencarnado. E falou mais, pessoal, falou aonde estava a ossada do rapaz. Ele falou, a ossada dele você pode ir lá, que já encontraram, mas não foi identificada. Foi encontrada na beira da praia de Maranguaçu em 2013, 2012, se eu não me engano, alguma coisa assim. Ela já foi encontrada, mas eles não sabem quem que é. É só a senhora ir lá que a senhora vai achar seu filho, ele já desencarnou. Foi o que ela fez. Chegando lá, dito e feito, a ossada já tinha sido achada pelo inspetor Wellington, lá de Maranguaçu. E ele se surpreendeu que eles não tinham identificado de quem que era aquela ossada. E falou que não tinha, jamais já tinha tido uma ajuda naquele sentido para identificar quem tinha morrido. Foi um crime, ele foi assassinado, o inquérito foi reaberto, devido que eles já conseguiram identificar quem havia morrido. O rapaz tinha sido enterrado como indigente, teve um enterro decente, teve uma missa, mas o que é interessante dessa carta, gente, eu não tenho ela na íntegra também para falar para vocês, o avô paterno, é que ele fala exatamente aonde está a ossada do filho. Eu vou colocar a entrevista dela para rodar aí, da Dona Maria, o que ela falou para o SBT. Aliás, o que ela falou para o SBT, vocês vão dar uma olhadinha aí. E não tem o que refutar. Manda a carta psicografada, fala onde que está a ossada, o avô paterno, e que o filho dela estava lá já com ele. Você vai falar o quê? Temos uma primeira carta, aonde a Fernanda Lages não fala o que aconteceu com ela. Deve ter os motivos dela, eles lá têm os motivos deles. E temos a terceira carta, que o avô já fala onde está a ossada. Eles não conseguiram até hoje prender quem cometeu o assassinato, tanto da Fernanda Lages, como do terceiro caso aí, que foi o do seu Galdino, que a ossada foi identificada. Fez alguma diferença nesses dois casos? Não fez. E no segundo caso, o que aconteceu? Ele liberta os dois acusados. O que você vê é que esses espíritos, esse tipo de carta, não vem para prejudicar ninguém. Não tem como. Se a Fernanda Lages fala o que tinha acontecido, havia prejudicar alguém, mesmo que esse alguém tivesse matado ela. E lógico, se prejudica alguém, prejudica a mãe desse alguém, o pai desse alguém, é todo um ciclo. Ou seja, ela não fala. A terceira carta ele fala, mas vai fazer o quê? O avô paterno falou, mas não falou quem matou. Falou só onde estava a ossada. Doutrina espírita, eu já falei isso, carta psicografada, é muito conforto, é muito alento, mas eles não dão detalhes de vida. Detalhes de como foi a morte, etc e tal, principalmente em assassinatos. Não estão autorizados a isso, por algum motivo. Não interferem nos nossos assuntos aqui, nesse tipo de assunto, de certa forma. Para os céticos, né, eles vão falar, isso não existe, né, pelo amor de Deus. Para quem acredita, para quem entende, sabe o que eu estou falando. Quando a gente fala de cartas psicografadas, a gente fala da vertente espírita. Não tem como fugir dessa vertente. Eu falo para todo tipo de religião. Mas em relação a cartas psicografadas, a gente tem que seguir a linha espírita. Quando a gente segue a linha espírita, a gente cai no alento, na conformidade, na ajuda ao próximo. Cartas psicografadas de vítimas de assassinato, elas não falam o que aconteceu. Isso não é a primeira vez que eu vejo, a não ser que seja para ajudar, que é o intuito da doutrina espírita. Vou ficando por aqui, galera. Mais uma vez agradecendo a todo mundo. Um beijo de luz para todo mundo. Até mais. Você tá escutando, Chico? Tem um espírito amigo aqui. Você já psicografou? Uma carta muda um destino, alivia uma dor. Lohane Cabral explica o que aconteceu. As ciências, em seus mais diversos campos, sempre tentaram desvendar o que há por trás da morte. E mais uma vez o Brasil se depara com um fenômeno sem explicação aos olhos da razão,
mas não da fé. No Ceará, no lar de Clara, o médium Newton Souza faz o mesmo trabalho, desvendando o manto da morte através de cartas psicografadas. Dona Maria Lopes, que estava com o filho desaparecido há quase 2 anos, só descobriu que ele tinha morrido depois de receber uma carta do avô paterno dele, informando sobre onde estavam seus restos mortais. O avô dele escreveu, dizendo que eu deixasse de procurar ele em hospital, em ML, e fosse em Canindé mandar celebrar uma missa. Mas antes eu passasse na Lagoa do Juvenal. A carta psicografada levou a Dona Maria até o local do crime, na Lagoa do Juvenal, aqui em Maranguape. Chegando lá, ela soube que uma ossada humana foi encontrada. Depois do exame, teve a certeza. Era o filho que estava desaparecido. Precisa olhar as ossadas da Lagoa do Juvenal. Fui direto à delegacia de Maranguape. Cheguei lá, eu perguntei que queria saber sobre as ossadas que tinha aparecido. Aí eles me deram a requisição, eu fui no ML, fiz, deu positivo. Era o seu filho? Era ele mesmo. O inspetor Wellington desta distrital é que está cuidando do caso. Com tantos anos de experiência dentro da polícia, o senhor já imaginou que um dia uma carta fosse desvendar um crime? Não. Eu com 32 anos de polícia, é a primeira vez que eu me deparo com essa colaboração justamente de uma carta psicografada para que a gente pudesse chegar à identificação de uma ossada humana. Então o inquérito vai ser reaberto? Com certeza, o inquérito vai ser reaberto a partir de agora para que a gente possa buscar os elementos que possam ter levado realmente àquela situação daquele achado de cadáver. Se foi um homicídio, se foi uma pessoa que foi para aquele local e ali se sentiu mal e chegou a óbito, né? Então nós dentro dessa abertura dessa investigação é que a gente vai poder realmente tentar identificar os motivos que levou aquela ossada humana a estar naquele local. Então uma carta facilitou a vida da polícia. Facilitou a vida da polícia e principalmente tirou esse peso de cima da mãe, porque há 3 anos que ela estava à busca do filho, sem saber nenhuma informação dele, se estava vivo ou se estava morto, e aí a carta permitiu para que ela pudesse identificar justamente a situação, identificar que o filho dela estaria morto, estaria nessa localidade lá de Lagoa do Juvenal e posteriormente esses fatos foram comprovados. Da minha vida eu sinto ele perto de mim, para mim ele não se foi, de jeito nenhum.